Entrevista do técnico Lisca. Lisca, pergunta do Emerson Romano, da Rádio Itatiaia. Excetuando os gols perdidos, você gostou da postura do time hoje? Boa noite, Romano. Boa noite aos torcedores do América. Pelo segundo jogo, né, consecutivo, que a postura do time é boa, a gente domina o adversário. Hoje a estratégia era o primeiro tempo, né, até pelo desgaste, né, dessa série de jogos que a gente tem e algumas limitações hoje que nós temos no plantel, principalmente por causa das lesões, né, principalmente no sistema ofensivo. Nós perdemos o Ademir, nós perdemos o Felipe Azevedo, nós perdemos o Augusto, nós perdemos o Neto Berola. E então a estratégia hoje foi mais de sustentação na primeira parte, e na segunda parte a gente sabia também dessa sequência do Juventude, que eles sentiriam algumas situações, sentiram até no primeiro tempo, tiveram que fazer 2 trocas, né, por lesão muscular. Isso a gente tem que ter muito cuidado, por isso muitas vezes as pessoas não entendem o porquê das trocas, né, mas essa sequência é muito difícil, né. E primeiro tempo sustentamos bem, não permitimos muita coisa para eles, apesar de eles terem um volume bom, né, de segunda bola. O time deles joga muito em ligação direta. Nosso time também saiu um pouco do padrão, mas sustentou bem, teve 2 chances boas no primeiro tempo. Mas no segundo, com as trocas e soltando mais o time, né, como conseguimos armazenar um pouco de energia na primeira parte, a Juventude se desgastou mais. A gente cresceu muito na partida e criamos 6 chances bem claras, né, no segundo tempo, e bem claras mesmo, mas infelizmente não conseguimos converter no gol, né, muito parecido com o jogo contra o Operário, né, que a gente também foi bem superior. O adversário teve um chute no segundo tempo aos 49 e acabou empatando a partida, né. Mas hoje não fica aquele gostinho de derrota, né, fica uma frustração, uma pequena frustração pelo desempenho, né, pelas chances criadas. Mas a equipe fez um bom futebol e a gente sabe, né, onde a gente precisa melhorar, os jogadores, a diretoria, a torcida, né, a imprensa. Então nós temos que trabalhar para resolver esse problema, né, que é aumentar o nosso número de gols, fazer que os nossos atacantes, os nossos meias compareçam no placar. Até agora a gente fez, né, um gol com o Juninho, um gol com o João Paulo, né, de pênalti na Série B, é muito pouco para a gente, né, e a gente precisa melhorar muito nisso. Você entrou com o Flávio e depois mudou o intervalo. O que você buscou com essa mexida? Como eu expliquei na primeira pergunta aqui, né? Uma situação de mais sustentação. Eu conheço bem o Juventude, né? Sei como é que eles procedem aqui dentro de casa. Geralmente eles forçam muito do primeiro tempo. Claro que hoje não tinha torcida, né, para apoiar, mas é uma equipe que tem essa característica desde a época que eu treinei o Juventude, né? E como tivemos muitos desgastes, a gente optou pelo Flávio, né? Abrimos o Juninho num lado, né? Até porque estávamos com poucas opções de ataque, né? E conseguimos no segundo tempo, voltando mais ao nosso padrão, trazendo o Juninho junto com o Alê, botando o Toscano como um meio atacante, um falso 9, empurramos o Rodolfo, né, e o Matheus, melhoramos muito. Depois a entrada do Carlos também, né, muito assertivo. Infelizmente ele não conseguiu fazer aquele gol, ela sobrou ainda para o Marcelo. Mas a ideia era ter um pouquinho mais de padrão, né, a gente ter mais a posse da bola, encher um pouco mais o meio, por incrível que pareça, né? E ser um pouquinho mais agressivo no segundo tempo, e eu acho que conseguimos, né? Mas não conseguimos converter no gol que nos daria a vitória. Agora a pergunta do Léo Campos, da Rádio Super Notícia. Como você avalia este início de Série B, com o time tendo enfrentado algumas dificuldades? É a Série B, né? Uma competição muito difícil, né? A gente, como falou anteriormente, viemos de 2 jogos contra o Atlético muito pesados e sentimos um pouco também a perda, né, desses atacantes, né? Dessas opções que a gente teve, mas avalio assim como média, né? Não é nem boa nem ruim, né? Nós estamos ali no meio da tabela, devemos permanecer no meio, melhor que o ano passado, até porque o ano passado, com essa pontuação, nós tínhamos em 9 rodadas. Agora nós temos em 4, ainda temos mais 5, né? Mas obviamente que a gente precisa melhorar o nosso poderio de fogo, né? Nosso poderio ofensivo, para transformar os jogos que dominamos, né? Tanto o Operário como esse, poderíamos ter mais 4 pontos, né? Teremos com 9 liderando a competição, né? Os jogos do Cuiabá eu não vou nem reclamar, porque realmente não jogamos bem, o adversário foi melhor que a gente em todos os aspectos, então acho que o resultado ali foi justo. Mas essas 2 últimas partidas, se tivéssemos ganho, não seria injustiça nenhuma. Então eu avalio assim de melhorar nesse aspecto, é um período também de avaliação, né, de recomposição da equipe. Então avalio como um início médio e mais um início assim promissor de melhoria, principalmente se nós solucionarmos esse problema ofensivo. O que você projeta para a sequência da semana, já pensando no Oeste? Descanso primeiro, né? Porque essa sequência está muito forte. Se eu não me engano, nesses últimos 15 dias aí nós fizemos quase que 6 partidas, né? Foi bem apertado, né? Descansar bem, preparar a equipe contra o Oeste na sexta-feira.
Quarta-feira que vem nós temos a Copa do Brasil também, que é um jogo fundamental para o clube. Nós temos um adversário difícil, que é a Ferroviária, descansado, só treinando para essa competição. Então nós vamos avaliar bem, conversar com o departamento físico, a fisiologia, né, com a própria gerência de futebol, com o Paulo, com o presidente Salum, com o Dover, com toda a diretoria, para a gente definir a melhor estratégia para essas duas partidas. E para fechar aqui, mesmo sem os 3 pontos, a boa atuação aqui em Caxias fortalece a equipe para uma sequência de jogos em BH? Eu acho que boa atuação está todo mundo vendo, né? Com exceção do jogo do Cuiabá, mas desde o Campeonato Mineiro, próprios jogos contra o Atlético, né? Aquela expulsão que poderia nos ajudar muito. Acho que está todo o Brasil vendo, nosso time foi muito elogiado aqui pelo pessoal de Caxias, pela diretoria do Juventude, né? Eu tive lá depois no vestiário, é um clube que eu tenho um carinho muito grande também. E todo mundo elogiou muito, né? Mas todo mundo está vendo onde nós precisamos melhorar. Então a gente tem uma perspectiva boa, principalmente se a gente conseguir corrigir, né, essa situação de acabamento e para a gente poder transformar o nosso domínio em vitória. E vitória, ganhar jogo é uma arte também, né? Não adianta você ter mais posse, você ter mais oportunidades, se você não faz os 3 pontos. E a Série B você precisa ter eficácia e atrás disso que nós vamos buscar, mas nós estamos no caminho, né? Temos uma boa equipe, um bom padrão, e a gente vai procurar melhorar nesse aspecto para poder, de fato, entrar na briga pelo acesso.